Boa tarde a todas e a todos, tudo bem? Eu sou a Sâmia Bonfim, para aqueles que não me conhecem, eu sou a vereadora feminista dos Juntos e das Juntas na cidade de São Paulo. A nossa eleição foi uma eleição coletiva e só foi possível pela luta, pela garra e pela construção de todos os militantes, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Dizer que eu prefiro 1000 vezes estar num espaço como esse do que numa Câmara corrupta, machista, cheia de mafiosos, cheia de conservadores, porque é nesse lugar, é através de pessoas como vocês, que a gente consegue de fato transformar a política, arrancar as conquistas necessárias para melhorar a vida do povo. O parlamento é um instrumento necessário de visibilidade, de atuação, mas é através da organização coletiva, principalmente através do exemplo que as mulheres do Juntas vêm dando no último período, que a gente consegue arrancar conquistas e estremecer as estruturas e botar medo nos poderosos. Queria dizer que desde ontem, muitas pessoas aqui vieram me falar, me elogiar e fazer menção ao vídeo em que eu estou dando um confronto com o Fernando Holliday do MBL. Dizer que aquilo era inevitável, porque é inadmissível que alguém na minha frente faça um elogio ao projeto do Escola Sem Partido, porque isso é tentar se colocar contra a juventude que está aqui presente, que ocupou as escolas. É tentar enfrentar o que a Nath Frizarin, o que a Vanessa e tantas outras de vocês fizeram no último período, que foi conseguir emparedar os poderosos, enfrentar a polícia, enfrentar as diretorias e conseguir arrancar conquistas. Dizer que esse projeto, que é o MBL, que tenta estimular e cooptar a juventude para uma alternativa política reacionária, que defende não só a escola sem partido, mas que se utiliza de um menino negro para tentar combater a luta antirracista, de um menino LGBT para dizer que tem que ser contra a luta do movimento LGBT, que utiliza de figuras de mulheres para negar a luta feminista. Esse movimento é a antítese do que é o movimento Juntos, do que é o processo que a gente vai construindo desde a nossa fundação. E que eles tentam se utilizar do símbolo das ruas, do símbolo de junho de 2013, para disputar o seu significado. Nós não podemos permitir que o símbolo das ruas seja dominado por uma saída reacionária e que tenta organizar a juventude para uma saída que seja reacionária e que negue os nossos direitos e que, no limite, negue a nossa própria organização, a nossa história e a nossa mobilização. O Escola Sem Partido, na verdade, é a escola do partido da Odebrecht, o partido dos corruptos, porque, afinal de contas, o Fernando Holliday, assim como todos esses jovens que se lançam candidatos, estão no DEM, estão no PSDB, estão em todos esses partidos da ordem que há muitos anos estão no poder para arrancar os nossos direitos. Nós não podemos admitir. Eu queria dizer que enquanto eu estiver na Câmara de Vereadores, nós vamos sim falar de uma educação libertadora, nós vamos sim falar de debate de gênero na sala de aula, nós vamos sim falar dos direitos, do salário dos professores e das professoras, que são 80% da categoria, nós vamos sim falar das mulheres na linha de frente, não admitindo que os conservadores tentem nos botar medo e tentem nos fazer retroceder. Dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do Juntas e de ter feito parte desse processo de luta e de construção desde 2011, na época que a Júlia ainda era de São Paulo, com tantas outras companheiras, e dizer que eu aprendi uma série de coisas nesse processo. Uma delas é que a força e a luta das mulheres tem muita capacidade de abalar as estruturas e de emparedar os poderosos. E eu acho que nesse contexto, nessa conjuntura em que a gente vive no país, esse recado e essa tarefa tem que ficar muito clara para todas nós. Porque as mulheres no Brasil, vocês sabem, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. 500 mil mulheres são assassinadas todos os anos por pura e simples misoginia. A cada 15 segundos, uma de nós sofre algum tipo de violência. Isso são os dados contabilizados. O maior problema é a subnotificação, porque, infelizmente, muitas de nós ainda têm medo, têm vergonha ou não têm condições de denunciar. E quando denunciam, elas têm que voltar para casa,
porque o Estado não garante condições para que elas possam se libertar, não garante casas-abrigo, não garante centros de referência, não garante autonomia e independência econômica para que elas possam seguir a sua vida com liberdade. Porque o Estado ele é dominado por esses poderosos, pelos donos do poder que se utilizam da nossa riqueza, se utilizam do nosso trabalho para embolsar o bolso dos poderosos, ao invés de investir em políticas públicas, utilizar do nosso orçamento para poder investir em políticas, por exemplo, de combate à violência contra as mulheres. Enquanto bilhões são saqueados, enquanto bilhões enchem os bolsos dos corruptos, somente 15 centavos por mulher é investido nesse país no combate à violência. Nós não podemos admitir. A luta contra a casta política, a luta contra a corrupção, é a luta pelas nossas vidas. É a luta para dizer em que momento e de que modo o Estado e de que modo a política vai ser ocupada e para quem que a política vai ser ocupada. É por isso que quando nós emparedamos, por exemplo, o Cunha, que é um mafioso, um dos chefes do PMDB, que inclusive também é composto e ocupado pelo senhor Michel Temer, nós cumprimos um papel fundamental, porque foi não só de desmascarar aquele sujeito que naquele momento defendia o PL 5069, que retirava parte dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, quando queria retroceder na legislação relativa ao aborto, dizia que nós não vamos admitir que os poderosos continuem se apropriando das riquezas do povo para oprimir e para arrancar cada vez mais os nossos direitos. Nós vamos construir a nossa própria história, nós vamos fazer a nossa própria política, e é isso que todas as mulheres têm demonstrado. É por isso que eu também estou muito feliz de estar aqui junta e unida com várias mulheres de vários processos de luta e de mobilização de todo mundo. Eu trouxe aqui o adesivo do dia 8 de março, que foi o dia da greve internacional de mulheres. E para mim é motivo de muito orgulho estar presente com tantas companheiras. Infelizmente, as companheiras do Kurdistão não puderam estar presentes, mas também são parte das nossas lutas e também são parte do nosso exemplo. Porque a luta feminista é uma luta essencialmente anticapitalista. A gente precisa construir uma nova sociedade para que as mulheres tenham liberdade e para que as mulheres tenham direito. E é muito importante essa discussão, e foi muito importante, eu gostaria de reivindicar a fala que a companheira Fernanda Melchiona fez, porque muitas vezes as pessoas nos dizem: bom, vocês são feministas, muito legal, eu também me sensibilizo com o problema da violência contra as mulheres. Eu também acho que as mulheres têm que ter mais espaço, eu também acho que o machismo é o problema. Mas qual é a consequência que as pessoas querem dar? Qual é a consequência que esses setores todos querem dar na luta estrutural e estruturante que mantém as desigualdades entre homens e mulheres? A gente não compreende a nossa sociedade se a gente não compreender que as mulheres ganham menos, têm os piores postos de trabalho e que a violência é utilizada como um instrumento de controle e de poder para que as mulheres não possam ocupar os espaços públicos, não possam viver a sua vida em plenitude. Já 2 minutos, droga. E não, vou passar um pouquinho talvez. E não possam estar lado a lado, ombro a ombro com os homens na luta política, na luta revolucionária. Dizer que nesse momento no Brasil nós vivemos uma série de ataques que são profundos, são estruturais, e é muito importante que, assim como a gente fez em todos os processos políticos agora, a gente siga na linha de frente, nós mulheres, nesse dia 28 de abril. Nós temos uma oportunidade de construir uma greve geral em todo o país, com diversos setores, com os estudantes e com os trabalhadores, e é fundamental que as mulheres do Juntas sejam as mulheres piqueteiras, que vão estar desde manhã na porta do metrô, na porta das fábricas, ao lado dos trabalhadores, porque essa reforma da Previdência é uma reforma que quer acabar com a vida dos trabalhadores e essencialmente com a vida das mulheres, porque não dá para desconsiderar a dupla e a tripla jornada de trabalho. As mulheres trabalham cerca de 20,6 horas por semana no trabalho doméstico, enquanto os homens trabalham cerca de 9,8 horas por semana no trabalho doméstico, porque o machismo nos coloca nessa situação, nos obriga a levar os filhos para a escola, nos obriga a não compartilhar os trabalhos domésticos. Então, nós temos que dizer para esse governo, que é um governo machista, um governo reacionário, que somos nós, novamente, que vamos protagonizar um processo de luta e barrar a reforma da Previdência, assim como a tentativa de terceirizar todo e qualquer trabalho no Brasil.
A terceirização cresceu muito nos últimos anos e ela atingiu especialmente as mulheres negras e as LGBT. Isso serviu de exemplo e de laboratório para que esse novo governo agora queira implementar isso como regra para todos os trabalhadores. Nós temos que dizer que nós não vamos permitir esse exemplo que oprime e explora as mulheres, os negros e as LGBT se amplie para todos os trabalhadores do país. Nós vamos dizer que o papel das mulheres, da negritude, das LGBT, é pelo contrário, é ser linha de frente do processo que vai barrar essa tentativa de terceirização e de retirada de todos os nossos direitos. Dizer também que eu queria aproveitar esse momento para saudar todos os companheiros que são do Juntos e que também constroem o PSOL. Eu decidi me filiar ao PSOL em 2011, na época eu era militante do movimento estudantil da Universidade de São Paulo, eu era do DCE, do Centro Acadêmico. Eu decidi me filiar porque eu percebia que eu precisava estar junto de outras pessoas, construindo um processo que fosse muito maior do que somente as lutas estudantis, as lutas locais, que era necessário existir um projeto global, um projeto nacional e um projeto internacional capaz de barrar não só esses ataques, mas capaz de construir uma alternativa política para todo o povo. E eu sei que, para quem é jovem, muitas vezes dá um pouco de receio de construir um partido político, porque parece que é um contrato vitalício, que a gente, às vezes, é muito pequeno perto de um projeto e da magnitude que um partido político significa. Mas eu acho que o atual momento da política vem nos mostrando é que é hora de tomar partido, sim, porque se a gente não ocupa a política, alguém ocupa a política pela gente. E o que a gente vem mostrando é que quando a gente ocupa a política, a gente é capaz de estremecer as estruturas, arrancar conquistas, avançar nos nossos direitos e libertar todo o povo. E é esse o convite que eu queria fazer para vocês, e principalmente para as mulheres, para as feministas que estão aqui presentes. Vocês sabem da atuação do PSOL, não só no parlamento, mas principalmente nas ruas, do que foi o papel da nossa porta-voz, Luciana Genro, no último processo eleitoral, quando enfrentou Aécio Neves, enfrentou Everaldo, que se dizia pastor, enfim, enfrentou uma série de conservadores e, em pleno processo eleitoral, defendeu a legalização do aborto, defendeu os direitos da população LGBT. O PSOL, não sei se todos sabem, mas há poucas semanas protocolou uma ação no STF exigindo a legalização do aborto no Brasil. Nesse momento, nessa conjuntura tão difícil, de desesperança, que muitos querem nos dizer que nós temos que ter medo, que nós temos que ser conservadores, porque existe um avanço de forças reacionárias, nós sabemos que nós não temos por que ter medo. As mulheres, elas estão numa ofensiva, e é por isso que nós estamos na ofensiva também no STF, porque é urgente legalizar o aborto no Brasil. A cada 2 dias, uma mulher morre em decorrência do aborto clandestino. As que não morrem ficam feridas porque se utilizam de cabides, de agulhas de crochê, de chás, de todo tipo de método não seguro e ilegal para poder ser dona da própria vida, para poder escolher a maternidade como um direito, como uma escolha e não como uma imposição do sistema capitalista. É por isso que eu faço esse convite para todos vocês, porque o PSOL é o lugar das feministas, é o lugar das lutadoras e é o lugar daquelas que não têm medo de enfrentar os poderosos e que sabem que o papel das mulheres é na luta política, é transformando o mundo. É isso, muito obrigada. E nem do lar, no dia 28 as mulheres vão lutar.